Tudo bom com vocês, pessoal? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a população mundial e suas dinâmicas. Vamos explorar como a população está distribuída em diferentes países, a sua concentração também nas cidades, o impacto da urbanização e industrialização. Primeiramente, a população global está concentrada em alguns países específicos. A China e a Índia são os dois países mais populosos do mundo, cada um com aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes. A China, apesar de sua vasta população e extensão territorial, tem uma concentração muito alta da sua população nas áreas costeiras e em grandes cidades como Pequim e Xangai. Isso se deve, em parte, à política do filho único, que vigorou por décadas, e suas consequências na estrutura etária do país, pois a China deixava apenas o casal ter um filho. E também, grande parte das exportações eram feitas por portos, todos localizados no litoral. A Índia, por outro lado, tem uma alta taxa de crescimento populacional e densidade em estados como Uttar Pradesh e Maharashtra, refletindo desafios em áreas como saúde e educação para atender toda essa população. Já os Estados Unidos, com cerca de 332 milhões de habitantes, são conhecidos por uma grande diversidade étnica e migratória, ou seja, pessoas que vão para lá para morar. A população de lá se concentra principalmente nas cidades como Nova York, Los Angeles, Chicago. Já na Indonésia, do outro lado do mundo, no Oceano Pacífico, né, lá na Ásia, tem uma população aproximada de 273 milhões de habitantes. Muito mais que o Brasil, que tem 214. Ela tem uma alta densidade populacional localizada em duas ilhas, mais ou menos do tamanho de Minas Gerais e São Paulo. Essas ilhas são as ilhas de Java e Sumatra e possuem uma geografia propícia para as populações de lá morarem, né? Agora vamos falar sobre a concentração das populações nas cidades. Como eu já estava falando, muitas dessas cidades concentram populações. Na China, por exemplo, no litoral da China tem muita população. Nos Estados Unidos, em grandes megalópolis, né? E Indonésia, naquelas ilhas também, todas são muito urbanizadas. E essa urbanização é o processo de crescimento das cidades e migração das populações rurais para as áreas urbanas. Esse fenômeno tem levado ao surgimento de megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Para você ter noção, nós estamos em Belo Horizonte, tem 2 milhões e meio. Para ser considerada uma megacidade, tem que ter 4 vezes mais que isso. São megacidades: Tóquio, São Paulo, Mumbai, Nova York. E com esse fenômeno da urbanização surgem também problemas como poluição, congestionamento e habitação inadequada, pessoas morando em locais irregulares, favelas, né? Desafiando os governos a melhorar a infraestrutura e os serviços públicos. A urbanização ela é impulsionada por diversos fatores, né? Incluindo a busca por melhores oportunidades de emprego, né? Saindo das pessoas lá da região rural que não tem tanto emprego para as áreas urbanas, educação, né? Buscando melhores condições de educação, serviços de saúde, e à medida que as pessoas se mudam para as cidades, as economias locais se desenvolvem. Mas também cresce a desigualdade socioeconômicas, pessoas mais pobres e pessoas mais ricas, né? Essa diferença tão grande assim dessas pessoas, né? Dessas populações. Então há uma pressão sobre os recursos de lá. Boa parte da população tem os recursos, outra não tem, e também há uma pressão sobre os recursos naturais, gerando uma necessidade de sustentabilidade, que
é muito necessária nessas regiões mais centrais, que são, né, mais abarrotadas de gente, que acabam, né, fazendo, né, buscando muito mais recursos, né? E a industrialização, então, está intimamente ligada à industrialização. A industrialização, ela ajuda demais na promoção de empregos, e as pessoas, né, que trabalham lá, elas moram nos seus arredores. Então, há uma grande concentração populacional em volta de indústrias, mas também as indústrias são responsáveis pela poluição, pela predação dos recursos, né? Só que nós temos a criação nesses grandes centros como China, Estados Unidos, Indonésia, a gente tem a criação de polos industriais. Muitas pessoas migram para cidades em busca de trabalho em polos industriais, locais que têm muita concentração de indústrias. Isso leva ao desenvolvimento de subúrbios e cidades satélites, que são aquelas cidades que ficam em volta das pequenas cidades, das grandes cidades. E a industrialização também contribui para o aumento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, o dinheiro do país, da cidade, do estado em si, né, e do país como um todo, e melhoria das condições de vida. E também traz desafios ambientais, como eu já falei, com a predação dos recursos, com a utilização desenfreada dos recursos e poluição, né? Degradação, né, dos recursos naturais e poluição. E para concluir, entender a dinâmica populacional é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. A urbanização e a industrialização apresentam tanto oportunidades quanto desafios. Então precisamos de abordagens sustentáveis para garantir o crescimento populacional, acompanhado de qualidade de vida e preservação ambiental. A gestão populacional e o desenvolvimento sustentável são cruciais para o futuro do nosso planeta. Bem, eu espero que essa visão geral tenha sido clara, porque foi feita com bastante carinho, e que vocês tenham uma compreensão melhor de como a população está distribuída pelo mundo e os impactos dessa distribuição. Se também tiver perguntas ou quiser discutir mais algum ponto, estou à disposição nos comentários e em sala de aula, tá bom? Espero vocês na próxima aula e no próximo vídeo.